E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, esse aqui é o meu primeiro vídeo sobre teorias. Como o meu canal, praticamente eu poderia falar de muitas coisas e também um porquê deixar as teorias de fora. E como primeiro vídeo de teorias, vamos teorizar um pouco sobre um certo vilão misterioso e que não consegue desistir tão fácil assim. Nós conhecemos ele muito bem e sabemos muito bem quem é, não é mesmo? Isso mesmo, vamos teorizar hoje sobre o Hawkmoth, o papilão dito lá na França. Mas não vamos apenas teorizar sobre ele, vamos teorizar ele e o Gabriel Agreste, porque muitas pessoas dizem e têm certeza, convicção de que o Hawkmoth e o Gabriel Agreste são a mesma pessoa. Bom, eu vim aqui só para deixar minha opinião clara, dizendo que eu tenho 95% de certeza que os dois são sim a mesma pessoa. Os 5% vão se complementar na segunda temporada, porque com certeza vão liberar mais pistas sobre ele sendo o Hawkmoth e o Gabriel Agreste. Bom, agora deixa de enrolação e vamos começar com as teorias. Bom, com certeza a teoria nasceu no episódio de Miraculous Ladybug Origins, quando o Noru tava contando lá pro Hawkmoth que se ele tivesse os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir, ele teria o poder absoluto. O Hawkmoth bem interessado e disse que ele faria de tudo para poder encontrar esses Miraculous. O Noru tava contando que, mas mestre, ninguém sabe onde esses Miraculous estão. Aí ele tava lá convicto de que ele acharia, porque se ele achou o Noru, com certeza ele conseguiria achar os outros. E ele já tinha um plano, que era criar super vilões para chamar a atenção deles. Assim ele alcançaria os Miraculous através dos vilões acumatizados, que ele sempre fez em 26 episódios para tentar. Ele fracassou. Bom, Hawkmoth não desistiu desde então e não é na segunda temporada que ele vai desistir. Agora vamos na teoria. Na forma civil, quando o Noru estava contando, vemos por um momento em que ele estava segurando uma foto da mãe do Adrian, a foto dela. A gente tem certeza praticamente que desde então criou a teoria dizendo que os dois são sim a mesma pessoa. Porque como é que o Hawkmoth teria conexão com a mãe do Adrian? É claro, sendo o Gabriel Agreste, com certeza. Aí então ele poderia alcançar esse poder absoluto para, com certeza que não seria dominar o mundo, porque toda aquela lenga-lenga de um super vilão querer dominar o mundo, isso daí já ficou velha para esse desenho. Não, ele poderia usar o poder absoluto para tentar encontrar a mãe do Adrian. Não sabemos ao certo que tipo de poder é esse que ele alcançaria, porque o Noru não especificou que tipo de poder é esse que ele teria se ele tivesse os Miraculous. Bom, mas vamos lá na parte da teoria. Sabemos, no episódio Simon mandou que o Hawkmoth, ele, é claro, acumatiza o Simon por ter participado de um programa de televisão. Mas o que vocês não sabem é de uma coisa. Alguns podem até saber, porque já viram praticamente em alguns vídeos de teorias que devem ter falado isso. Mas vocês sabem que quando o Simon estava entrando lá na plateia, o Hawkmoth já estava aparecendo lá no começo do episódio. O desafio, que conceito interessante e fascinante. Um programa de TV com tanto potencial para emoções negativas. Ah, que caos destrutivo causaremos. Já dizendo, um programa de televisão é o momento perfeito para encontrar emoções negativas e blá blá blá, essa coisa e tal. Isso por quê? Porque talvez o Hawkmoth já sabia que ele iria fazer parte de um programa de televisão, porque como vocês sabem, quando o apresentador estava lá falando, um personagem surpresa, apareceu o Gabriel Agreste pro Simon tentar chamar ele lá no palco. Gabriel Agreste! Que programa é esse? Me falaram que era uma entrevista. Simon fracassou e o Hawkmoth aproveitou as emoções dele e fez o Akuma para akumatizá-lo. Mas vamos na parte da teoria. Como é que o Hawkmoth, no começo do episódio, já sabia que teria lá emoções negativas nesse programa de televisão? Não sei, né? Pode ser que ele já sabia que ele iria fazer parte desse programa, sendo o Gabriel Agreste. Ele mentiu, entre aspas, deve ter mentido, que ele pensou que aquilo lá era uma entrevista e coisa e tal, mas não. Iria fazer parte do programa de TV
que iria causar emoções negativas no Simon para ele ser akumatizado. Essa daí já é a primeira teoria. Agora, envolvendo o Gabriel Agreste, vamos começar nossa segunda teoria. No começo do episódio Vulpina, podemos perceber que o Adrian estava correndo, indo em direção ao carro para ir para a escola. Mas aí ele ouve uma conversa do Gabriel Agreste com alguém. Eis então que a gente vê que o Gabriel Agreste, antes, ele estava folheando um livro que no começo da página dava logo pra ver que era alguma coisa envolvendo a Ladybug, que tinha uma imagem lá de uma menina com a roupa igualzinho da Ladybug, um pouco igual com a Ladybug junto com o Yo-Yo, essas coisas e tal. O Adrian vai lá no quadro e ele vê um cofre gigante atrás do quadro. O Plague ajuda ele a abrir o cofre. Então, Adrian pega um livro que estava falando sobre super-heróis e ele acaba vendo uma página sobre Hawkmoth. Esse foi um pouco estranho. Também nesse cofre tinha algumas coisas, como uma fotografia da mãe do Adrian e também uma passagem, um panfleto sobre o Tibete, uma coisa assim, o Tibete. Não sei o que aquilo fazia ali. Talvez eu faça um vídeo de teoria sobre isso também. Bom, mas vamos logo à teoria em si. Por que o Gabriel Agreste iria ter um livro falando sobre super-heróis, principalmente a Ladybug e o Cat Noir, bem atrás do quadro, principalmente em um cofre? Por que ele não deixou em uma estante de livros, ou sei lá, no quarto dele, ou esse livro, ou então deixou por aí num local assim, menos secreto, digamos assim? Por que eles esconderiam um livro falando sobre super-heróis? Não sei, né, gente? Pode ser que talvez ele seja, com certeza, o Hawkmoth, fazendo o dever de casa dele sobre os super-heróis. E agora vamos a essa última parte da teoria. Todo mundo sabe que o Gabriel Agreste é com certeza um dos personagens que menos aparece nos episódios. Por que será? Nunca em nenhum episódio dos 26 episódios da primeira temporada a gente consegue ver o Hawkmoth e o Gabriel Agreste assim, juntos em um mesmo episódio. Ninguém consegue ver o Gabriel Agreste em uma parte e depois vem o Hawkmoth em outra parte. Não, a gente sempre vê um desaparece e o outro aparece, ou um aparece e outro desaparece. Tipo, no episódio Simon mandou, vemos lá no final do episódio em que o Gabriel Agreste some quando ele vira uma borboleta pelo Simon. Aquela cartinha que o Simon usa e o Gabriel vira uma borboleta. Em nenhum momento desde então a gente consegue ver o Hawkmoth dizendo: não, eu quero que você vá pegar os Miraculous e coisa e tal. E também no final do episódio a gente não vê o Hawkmoth dizendo: maldita Ladybug, maldito Cat Noir, um dia eu irei pegar seus Miraculous e vocês vão se arrepender, blá 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 blá, essa coisa e tal. Ninguém nunca viu os dois em um só episódio separados. Um some e outro aparece. Sempre isso. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo de teoria sobre o Hawkmoth. Deixem aí nos comentários o que vocês já acharam sobre esse quadro de teorias. E não se preocupem, vai ter uma parte 2 sobre a teoria do Hawkmoth Gabriel Agreste, Gabriel Agreste. É que eu não quero deixar um vídeo de 10 minutos falando só sobre isso. Eu quero deixar uma parte 2 para poder ter continuação. Mas vocês podem deixar aí nos comentários se vocês querem mesmo que eu faça uma parte 2 sobre a teoria do Hawkmoth Gabriel Agreste. Tudo depende de vocês, eu só faço se vocês botarem nos comentários aí dizendo que querem mesmo a continuação. Não se preocupem, eu irei postar a parte 2 se vocês quiserem. E obrigado por terem assistido, deixem seu like, não se esqueçam de comentar. Deixem nos comentários também quais são as teorias que vocês querem que eu fale. Obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!